Hoje vamos falar aqui sobre 7 dos vilões mais bizarros de Coragem, o Cão Covarde. Vamos começar pelo Benton Tarantella, que era um diretor de cinema morto-vivo e ex-parceiro de também um morto-vivo chamado Errol von Wolkenheim. Olá, eu sou Benton Tarantella. Ele é um vilão dos episódios de Todo Mundo Quer Ser um Diretor e também de Gente Nervosa e Má. Quando estavam vivos, o Benton Tarantella e também o Wolkenheim eram assassinos em série que se faziam passar por diretores de cinema para atrair e assassinar as suas vítimas que estavam completamente desavisadas. Após cometerem vários homicídios ali, foram finalmente capturados e condenados à prisão perpétua. Só que o Wolkenheim teve liberdade por bom comportamento, deixando o Tarantella sozinho para morrer na prisão. Anos depois, de maneira muito misteriosa, o Tarantella ressurgiu de seu túmulo como um zumbi e retomou a sua antiga atividade criminosa. E para isso ele precisava do seu antigo companheiro de volta e também acessar o local que o seu companheiro havia sido enterrado, que aparentemente era a Fazenda do Coragem. E para conseguir acesso à fazenda, ele acabou fingindo ser um diretor de um filme ali chamado de O Retorno dos Zumbis na Fazenda. Esse é meu próximo sucesso. O retorno dos zumbis das profundezas da fazenda. E ele conseguiu convencer o Eustácio a ficar do lado dele, é claro, oferecendo muito dinheiro. O Eustácio colaborou com ele sem saber que a sua esposa Muriel acabaria sendo preparada para um sacrifício. No momento do alinhamento de 2 planetas, um feixe de luz permitiu que o Wolkenheim também retornasse na forma de um zumbi. No entanto, tudo isso que o Tarantella estava fazendo era de acordo com o roteiro de um filme, só que tinha um problema. O Coragem, que estava preso dentro de um baú, conseguiu pegar o roteiro e mudou ele completamente, falando que o final do filme seria os 2 zumbis voltando para o buraco de onde o Wolkenheim tinha saído. O zumbi grande deixa o cachorro sair da caixa. Como é? É o que está no script. Deixa eu ver isso. Eu não me lembro. Bom, se está no script... E é muito engraçado essa cena, até porque o Wolkenheim e o Tarantella acabam brigando enquanto estão entrando ali na cova. Você é um péssimo roteirista. Mas não é trabalho meu. Eu cheguei até aqui só para você me mandar de volta para o túmulo. Já chega! Nossa sociedade acabou. Está decidido. Eu nunca mais quero trabalhar com você. Quem vai querer trabalhar com um farrapo como você? Cala essa boca. Só que é claro que o Tarantella acabaria voltando, e mais uma vez ele saiu da sua sepultura e voltou à Fazenda para lançar o seu novo programa chamado de Gente Nervosa e Má. Ah, é. A câmera adora sua maldade. Engraçado que nenhum dos que estão ali na Fazenda, nem o Coragem, nem a Muriel, nem o Eustácio, acabam lembrando do Tarantella. Bem, mas esse programa novo aí dele era inspirado no comportamento do Eustácio. O reality show apresentava situações em que os participantes eram humilhados em brincadeiras muito cruéis. Tarantella tinha tanta certeza do sucesso desse programa que ele falou ali para o seu chefe, que seria o Lazo, que seria um fenômeno de audiência. E até mesmo pediu para ele um aumento de salário e um massagista pessoal. Eu avisei que seria um sucesso, Lazo. Agora dobre o meu salário e eu quero o meu próprio massagista com mãos delicadas. No começo, o Eustácio até gostava de fazer esse programa porque meio que ele ficava maltratando as pessoas nele. Só que em um certo momento, de dentro da própria TV, acabou sendo a nova estrela do programa, o Senhor Mal. E como o próprio nome diz, ele era extremamente mau, até mesmo com o próprio Eustácio. E ele seria a nova estrela do programa. E conforme as gravações avançavam, o personagem do Senhor Mal ganhava muita popularidade e ficava muito famoso. Muriel e Coragem passaram a se sentir muito incomodados com os insultos ali constantes e as humilhações públicas promovidas no programa, que durante a cena final, o Tarantella acabou meio que gravando ali o Coragem, meio que parecendo que jogaria Muriel sobre um poço de areia movediça. E como ele acreditava que o cachorro estava fazendo aquilo de pura vontade, e que realmente iria jogar ali naquele poço de areia movediça, o zumbi imediatamente promoveu a protagonista do programa, levando a saída do Senhor Mal. E o Tarantella, meio que ainda pensando que o Coragem seria a nova estrela do programa, subiu em uma cadeira de balanço para obter a melhor visão ali da cena. Só que, no entanto, ele foi surpreendido pelo Coragem, que lançou ele diretamente no poço de areia movediça, e ali ele afundou lentamente. Agora falando sobre o próprio Senhor Mal, é um personagem que nasce no próprio episódio de Gente Nervosa e Má. Ele é a personificação da crueldade e a natureza mesquinha do Eustácio. Ele se tornou por um certo momento o protagonista do programa do Tarantella.
Olá, idiota! Depois que acabou perdendo ali o seu status para o próprio Coragem, ele criou um talk show com o Eustácio, que curiosamente ele roubava 95% dos lucros. Seu agente também te odeia. Ele acabou de fechar um contrato seu bem caro. Quê? Seu agente vai levar 95% dele. O Sr. Mal tem uma aparência extremamente parecida com o de Eustácio, com a diferença que ele utilizava óculos de lentes pretas e emitia um brilho azul escuro. Essa característica dá pra ele a aparência de como Eustácio pareceria caso ele estivesse possuído por um demônio, tipo o Muriel, que no episódio do colchão ficou completamente verde. E também a roupa que o Sr. Mal usa é uma roupa muito parecida com a do Eustácio quando a Muriel ficava 1 ano sem lavar as suas roupas, conforme aparece em um outro episódio que eu não tô lembrado agora. E apesar de ser extremamente cruel e insensível, o Sr. Mal apresenta algumas qualidades meio que redentoras, o que impede ele de ser classificado como um vilão totalmente mau ali no universo de Coragem. Ele demonstra até ter sensibilidade ao se sentir traído pelo Benton Tarantella. Ninguém é mais mau que você, cachorro. Você é uma estrela, uma grande, grande estrela. Ei, senhor diretor, eu sou a estrela! Até mesmo tem alguns momentos bem de comédia, diferente de outros vilões da série. Entre esses momentos tem, por exemplo, um comportamento semelhante ao de um macaco, a sua observação sobre a incapacidade do Eustácio de cultivar cabelo ou plantas, e ainda a forma que ele se refere a ele como fazendeiro estúpido, lembrando da maneira com que o Eustácio chamava o próprio Coragem, de cachorro idiota. Esse próximo aqui é um dos episódios mais estranhos porque é basicamente um episódio de exorcista do Coragem. Nesse episódio, a Muriel meio que não está satisfeita com o colchão antigo dela, que está cheio de molas ali, todo esburacado e tudo mais. Nisso ela disse que não queria saber como, mas o Eustácio deveria arrumar um colchão novo. Isso na manhã seguinte, o Eustácio acaba vendo um anúncio no jornal dizendo que tinha um colchão em promoção. E imediatamente a Muriel liga para o número que estava escrito lá no jornal e curiosamente o cara disse que já estava esperando por ela e que ela nem precisava passar o endereço porque eles já sabiam. E nisso o Coragem já começa a achar tudo meio suspeito. Meu endereço é... Nós sabemos. Estávamos à sua espera. Então os caras vão lá entregar o colchão, que inclusive o carro de entrega era uma carruagem preta que mais parecia uma carruagem de funeral, e o colchão era completamente verde. E quando eles passam pelo Coragem, o Coragem já viu um rosto verde aparecendo ali no colchão. Inclusive os entregadores são literalmente 2 ratos. Muriel então já vai aproveitar o colchão e quando o Coragem entra no quarto dela, vê que tudo já tá meio verde e tenta avisar ela que ele tinha visto um negócio estranho ali. Só que ela não escuta ele e de repente ela começa a ser possuída por uma fumaça verde. O Coragem então tenta avisar o Eustácio, que é claro não escuta ele, mas então o Coragem leva o Eustácio à força lá pro quarto da Muriel. E quando eles chegam lá, eles veem a imagem dela completamente bizarra. Ela tá com um cabelo meio parecido com o da Medusa, ela tá ruiva, tá completamente verde e com os dentes afiados. E também com uma voz de paniquete. Não querem ficar comigo. Então eles saem correndo dali e o Eustácio manda o Coragem de volta para resolver a situação. E ele tenta resolver a situação numa briga de polegares, que ele acaba perdendo. Então ele vai pesquisar um exorcismo lá no seu chat GPT, que passa para ele lá um ritual que diz que deveria vestir roupas leves e recitar um encantamento. E ele passa pro Eustácio, que veste uma roupa de dormir da Muriel e vai lá tentar recitar o encantamento pro demônio. Só que o demônio acaba meio que humilhando ele. Ele literalmente lambe o Eustácio e vomita nele. Mais alto, eu não estou ouvindo. Muito pó de mico e Timbuktu! Então o Coragem tenta fazer o ritual por ele mesmo, e ele consegue. Só que então o demônio sai da Muriel e entra no Eustácio. Só que nesse momento o Coragem dá uma mordida na bunda do demônio e a Muriel acaba nocauteando ele com o rolo de massa. Aí eles prendem o demônio no corpo do Eustácio no próprio colchão e devolvem ele para aquela loja esquisita. E o Eustácio vai embora junto com o demônio. O próximo aqui que eu vou falar também é um dos episódios mais assustadores, na verdade não assustador exatamente, mas perturbador, por causa do vilão desse episódio, que também dá nome ao próprio episódio, Fred o Esquisitão, que é um sobrinho de Muriel que é completamente maluco da cabeça. O episódio já começa mostrando ele ali no ônibus em direção à fazenda da Muriel, e ele mesmo sempre diz no episódio que ele é bastante cruel. Olá, novo amigo, meu nome é Fred. Lugar nenhum. As palavras que ouve estão no meu pensamento e Fred é meu nome neste momento. E eu tenho sido muito cruel.
Esse episódio já é meio perturbador por causa da própria aparência do Fred, que ele tem o cabelo todo desgrenhado e loiro e também tem um sorriso macabro na cara. Esse cara é tão maluco e tão esquisito que o próprio Eustácio diz para o Coragem que o Fred fazia coisas malucas de barbeiro. Ele era um barbeiro maluco de uma barbearia maluca. O maluco é barbeiro. Um barbeiro maluco com sua própria barbearia maluca. E quando o Fred chega, ele já começa a reparar no Coragem. O Coragem também repara no Fred, até mesmo vê uma pulseira que ele tá usando que tá escrito ali, Lar de Barbeiros Malucos. Ele tenta avisar a Muriel, mas é claro que a Muriel não acaba ouvindo ele. Então a Muriel manda o Fred ir para o banheiro para se lavar e tudo mais. E nesse momento o Eustácio tá saindo para tentar pegar um negócio ali para arrumar a fechadura do banheiro. Só que a Muriel fala que tinha esquecido de dar para o Fred as toalhas limpas. E ela manda o Eustácio levar para ele. Só que quando chega na porta do banheiro, o Eustácio dá as toalhas ali para o Coragem e coloca ele para dentro do banheiro junto com o Fred e fecha a porta, que estava com a tranca quebrada. E a partir desse momento do episódio até o fim dele, o Coragem tá preso ali dentro junto com o Fred. O Eustácio até sai falando que vai buscar as coisas para arrumar a fechadura, só que na verdade ele vai para tudo quanto é tipo de lugar, menos para a loja da fechadura. E lá dentro o Fred começa a preparar o Coragem para fazer a sua maluquice, que é simplesmente raspar todos os pelos do corpo do Coragem. E durante esse tempo o Fred também acaba contando a sua história. Fala que quando ele ganhou o hamster, que era completamente peludinho e todo rosinha, ele cortou todos os pelos do hamster. E também ele cortou o cabelo da sua primeira namorada e até mesmo a barba, o cabelo, os pelos de todo o corpo de um cara que foi até a sua barbearia. E eu sei que você deve estar achando esquisito eu falar que esse episódio era perturbador, porque afinal de contas o cara era só um barbeiro. Só que a maneira que ocorre o episódio, com a música de fundo e o jeito que o Fred fala é muito esquisito. Ai, que novelo! Que novelo! Ele exigia que eu fosse cruel. Bem, por sorte, o Coragem consegue ligar para o número que estava na pulseira do Fred, então chega ali o pessoal do manicômio e consegue prender ele e levar ele embora. Só que o Fred já tinha raspado todos os pelos do corpo do Coragem e até deixou um bilhetinho para ele no final. Bem, o Cats talvez seja o principal inimigo do Coragem, ou talvez um dos principais inimigos. Inclusive ele tá também naquele filme que é um crossover de Scooby-Doo com o Coragem com o Covarde. Bem, o Cats é um gato vermelho, totalmente magrinho ali, e também meio que ele é um empreendedor, porque por exemplo, ele tem o Cats Motel, que não é um motel igual você conhece não, tá? Motel lá nos Estados Unidos é meio que o hotel ali de beira de estrada. Bem, nesse Cats Motel ele acabou atraindo o Eustácio, a Muriel e o Coragem. Só que o Coragem foi proibido de entrar nesse hotel aí porque tinha uma placa escrito cães não permitidos. Não é permitido cães. Nisso ele foi forçado a ficar amarrado ali do lado de fora do motel. Só que no entanto o Coragem logo descobriu que o motel na verdade servia como uma isca para alimentar aranhas gigantes que o Cats tinha. E nisso o Coragem começa uma série de feitos ali para tentar salvar os donos dele. Só que a situação só se resolve quando o Coragem tá ali em uma partida de racquetball com o Cats, e o Cats acaba quase matando ele utilizando uma das aranhas. Só que aí aparece a Muriel ali e dá uma raquetada na cabeça do Cats e eles vão embora. Só que o cara é muito empreendedor, ele não para ali no hotel dele. Ele tem também o Clube Cats, que é meio que um resort em uma ilha deserta. Após o naufrágio, o Cats acaba atraindo Eustácio, Muriel e Coragem para parar lá no local. E lá descobriram que na verdade o clube era meio que um local para transformar os hóspedes em híbridos mecânicos e forçá-los a lutar em um coliseu. A Muriel acabou virando uma máquina de lavar e o Eustácio em uma bola de demolição, combinando com suas personalidades ali. O Cats assistia ao espetáculo, desfrutando da cena em meio aos aplausos falsos ali. Coragem, então determinado a salvá-los, invadiu o spa e se transformou em um helicóptero para resgatar a Muriel. Enquanto isso, Eustácio, ao perceber que o Cats havia roubado a sua cadeira favorita, tentou atacá-lo, que resultou em uma perseguição completamente caótica. Bem, o King Ghidorah, que é o monstro de 3 cabeças dos filmes de Godzilla, também aparece em Coragem. Na verdade, ele aparece meio que como uma piada. A primeira vez que ele aparece é um episódio em que o Coragem tá meio que correndo ali por um prédio e abrindo várias portas. Uma dessas portas ele vê uma menina completamente bizarra virando e gritando pra ele, em outra ele acaba vendo o King Ghidorah. Esse próximo aqui é o Dedão, que pode até não ser o monstro mais assustador de Coragem, mas talvez seja o mais nojento, porque o Dedão é um estranho fungo do pé do Eustácio.
e de alguma forma ele tomou conta de todo o corpo dele e se transformou em um personagem meio gangster. E é meio que um pé esquerdo gigante com dedos no lugar das cabeças, e fala como se fosse um gangster mesmo. Anda, cachorro. Agora você entra no banco e nos traz todo o dinheiro, viu? Viu? Na verdade, uma gangue inteira, enquanto o dedão do pé seria o chefe e os dedos menores seria meio que os seguidores dele. Depois de tomar conta de todo o corpo do Eustácio, eles começam a ameaçar a Muriel, fazendo com que o Coragem cometesse vários crimes com isso, tipo assaltando bancos e ir até um trem. Então o Coragem vai até o seu chat GPT e pesquisa como acabar com esse fungo gangster. E aí o chat GPT fala de uma solução tanto quanto nojenta, lamber o pé inteiro. O Coragem vai lá, lambe o dedão, consegue voltar o Eustácio ao normal, só que então no final do episódio aparece o fungo de novo, só que na língua do Coragem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí para mais e compartilha também, porque vai me ajudar absurdamente.